Porque há um princípio fundamental, que é a proibição de substituição de grevista. Tá? Então a lei, ela aceita em determinadas circunstâncias que haja essa substituição do grevista. Tá? Muito bem. Só que aí nós chegamos a um impasse em greves. Essa primeira greve que aconteceu foi uma greve de petroleiros, que não tem poder público que saiba ir lá e fazer aquele serviço que é considerado inadiável, porque aí tem que manter gasolina, não sei o quê. Então, você faz a greve, mas você mantém o funcionamento daquelas necessidades inadiáveis para a população. E aí o Tribunal Superior do Trabalho, então, baixou lá um despacho estabelecendo que 30% dos petroleiros em atividades consideradas essenciais tinham que considerar trabalhando. E aí meteu a multa. A primeira vez que apareceu multa nessa conversa foi um despacho do ministro Guimarães Falcão, tá? Que ainda não morreu, tá certo? Mas eu espero que Deus o tenha, dia que ele morrer, porque ele prestou um serviço imenso para esse assunto, a forma suculenta como tratou o assunto, por todo respeito, não é uma questão pessoal a ele, eu tenho dó dele, já está velhinho lá, né? E já vai prestar conta do que fez. Bom, eu pelo menos tenho fé em ele, né? De qualquer maneira, aí é que apareceram esses 30%. E muita gente confunde, porque a lei fala 30%, a lei não fala 30%, a lei não fala nada. A lei fala que tem que manter o serviço inadiável da população e pronto. Tá? Aí esse 30%, daqui a pouco virou 40%, daqui a pouco virou 50%, daqui a pouco virou 60%. Teve até um despacho uma vez que mandaram 80% continuar trabalhando. A Justiça do Trabalho nunca passou disso, tá? Dos 80%. Tá? Muito bem. Mas essa noção de que é um percentual mínimo para manter em atividade aqueles serviços inadiáveis à população é básico nesse debate. E por isso que essa decisão se torna inconstitucional. É uma decisão inaceitável, tá? Que poderia ser comparada a um ato de violência extremo, tá? Violência simbólica, tá certo? Tá? A primeira decisão que disse que volte ao trabalho, multa e o caramba, tá? A greve é ilegal. O negócio no STJ é tão fora de parâmetro que não existe mais greve legal ou ilegal. Isso era lá nos anos 60, nos anos 70. Tá? A expressão da Constituição e da lei é greve abusiva ou não abusiva. Por quê? Porque a greve é um direito. E você pode, ao exercer um direito, você pode abusar nesse direito. Por isso a greve é abusiva. Não existe greve ilegal. Mas, assim, o pessoal é tão fora do assunto que é mais ou menos assim. Você pega lá um médico que é ortopedista, entendeu? E bota ele para fazer cirurgia plástica, sei lá. Assim, os caras não são do ramo, embora são autoridades, são não sei o quê, e competentes, e estão agindo com boa intenção, não estão agindo com má intenção. Mas o STJ nunca tratou direito de greve. Isso era assunto da Justiça do Trabalho. E que o Supremo, quando deu essa pirueta aí, entendeu? Mandou aplicar a lei de greve privada e mandou para a Justiça Federal julgar a greve de servidor público estatutário e o STJ quando a greve transborda a jurisdição de um núcleo regional. Então nós saímos de uma situação inaceitável e hoje estamos numa situação que nós precisamos auxiliar o STJ a entender melhor essa matéria, tá? Que foi o trabalho que foi feito naquele primeiro momento, certo? Bom, mas em termos normais, pode ser até que o STJ monte no porco e diga, não, é isso mesmo, é 100% e acabou. Lá é a Justiça do Trabalho, comigo é assim, tá? Mas fere a Constituição, por quê? Porque se 100% tiver que estar trabalhando, tá? Não há direito de greve nas atividades essenciais. E a Constituição deu esse passo e isso é reconhecido até hoje. Não tivemos nenhuma emenda constitucional que retirasse o direito de greve dos serviços essenciais. Certo? Bom, então nós temos que ter essa clareza. Esse é o patamar básico, é o plano de fundo que nós estamos discutindo. Vamos então agora entrar na discussão concreta.
do que fazer nessa situação. Tá? Bom, eu costumo dizer para os meus alunos, dou aula lá no CEU, desde 86, o seguinte: tem um segredo para você advogar nessa área que eu advogo. O segredo é você saber delimitar o que é o espaço político e o que é o espaço jurídico. E há uma interação, uma interseção nesses dois espaços. Mas você tem que saber respeitar as decisões políticas e você não pode aceitar que passe o setor jurídico a dar a posição política. Bom, eu saí de uma reunião no SINCEP, eu sou advogado do SINCEP, estou aqui como advogado do SINCEP, e eu recebi do secretário-geral do SINCEP uma posição da entidade em relação a esse problema de agora. Por quê? A conversa nossa nos outros dias era que, ó, vocês vão ter que decidir o que vocês vão fazer diante dessa decisão. Não cabe ao jurídico dizer, ó, façam isso, façam aquilo. Tá? Decisão judicial, em regra, se cumpre. Tá? Agora, tudo tem que ter proporcionalidade. Naquela situação lá atrás, se a gente tivesse adotado esse jargão, que na verdade é lá da era Vargas, ele não é de construção recente, decisão judicial se cumpre, né? Aquela coisa assim bem, né, do regulamento militar, tá certo? Muito bem. Se a gente tivesse feito isso, a gente tinha dado uma marcha ré de 15 anos a 15 dias atrás, talvez menos de 15 dias, certo? Bom, mas o nosso discurso sempre foi, isso é um assunto para vocês examinarem. Hoje não. Hoje eu chego aqui com uma posição da entidade para a qual eu trabalho e estou aqui falando em nome dela. Não obstante o excelente relacionamento com as outras entidades, certo? Tá? Mas eu não sou advogado da Zibama, não sou advogado da CONICEF. Tá? A posição do SINCEP é a seguinte: tem que acatar essa decisão do STJ e brigar contra ela. Tá? E o fundamento do SINCEP é o seguinte, tá? Se fosse contra nós até talvez pudéssemos fazer outra avaliação, mas o encargo é sobre a Zibama, que é nosso parceiro, nosso aliado, e contra a CONICEF, que é a nossa confederação. Então, nós não sentimos nem no campo ético, tá, em condições de dizer, não, vamos peitar a decisão sim, e a conta vai para os outros. Tá? E é o seguinte, pessoal, nós temos que ter também uma outra dimensão. Tá? Você pega o sindicalismo mundo afora, o Brasil é um dos índices mais elevados de sindicalização. Até o último que eu vi era na casa de 36% a sindicalização em âmbito nacional. Categorias aqui como os professores da rede pública chega a 98% de sindicalização e por aí fora.